as empresas precisam primeiro pensar aquilo que elas podem trazer de benefícios para todas as idades, para todas as gerações existentes. E aproveitar, lógico, captar essas pessoas que são das gerações mais novas e aproveitar delas aquilo que elas melhores podem oferecer, que é a questão da tecnologia. Sim. Né? Então, quando você tem lá um trabalho híbrido ou um trabalho até mais home office, uma questão mais tecnológica, essas pessoas se saem muito bem. Sim. E assim, elas se destacam demais. Sim. Então você acaba equilibrando até um pouquinho. A gente sempre fala isso, vamos equilibrar essa balança, porque não adianta eu só ter pessoas lá do Baby Boomer, lá do passado, ou ter hoje o Y, o X, o Z. Não, eu preciso equilibrar tudo. Sim. Né? E aí você aproveita, potencializa o que tem em cada um deles, né? Junta e tá aí, você consegue tirar algum proveito. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira. É o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia. E antes de tudo, por favor, se inscrevam no canal, sigam os nossos conteúdos. A gente fala muito de gestão de forma prática. O dia a dia do empresário está aqui no nosso canal. E hoje temos um convidado que vai passar muito conteúdo para a gente. É uma pessoa que a gente tem uma admiração profunda, são mais de 20 anos aí, vou dar uma arredondada para baixo aí para não entregar a idade, tá? Francisco Soares, nosso sócio, gestor da nossa área de departamento pessoal, folha de pagamento, né? Quem não tem um pouco de dor aí ou muitas dores nessa área, gestão de pessoas, né? O nosso departamento também do BPO de RH, que é uma novidade, eu acredito que eu nunca tinha visto isso em outro escritório, então foi uma coisa, lógico que ligada a um braço de consultoria, mas um produto que está fazendo um sucesso enorme e todos esses setores realmente extremamente importantes para os nossos clientes estão aí no guarda-chuva do nosso sócio Francisco. Francisco, muito obrigado por ter aceitado de novo o bate-papo, né? Eu acho que você já passou por aqui, não passou? Passei uma vez, né? Mas ao contrário, eu estava aí na sua posição. Entrevistando nossa equipe a aqui. equipe, exatamente. Legal, pô, tá estreando aqui, nós dois juntos, pô. É uma estreia, exatamente, real. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. Legal, bacana. Pra gente começar, Francisco, vamos contar um pouquinho da sua história, né? Assim, claro. Desde quando eu imaginei assim, ó, caí. Foi de paraquedas ou não, foi um sonho, mas eu caí, fui parar no ODP e hoje já são mais de 2 décadas aí de experiência. Conta pra gente um pouquinho dessa introdução, dessa sua história. Vamos lá. Bom, tudo começou, né, lá em 1993, quando eu entrei no meu primeiro emprego, eu entrei como balconista, depois passei para caixa, mas eu via sempre a menina do RH falando com o pessoal do escritório de contabilidade e aquilo foi me trazendo assim muita curiosidade. Fiquei nesse emprego aí por 4, 5 anos e tive a oportunidade de começar a trabalhar com a minha prima no escritório de contabilidade. Então lá eu fiquei por 1 ano e assim, passei por todas as áreas, mas a área que realmente me trouxe para a realidade, que me conquistou, foi o departamento pessoal. Aí, a partir daí, fiquei só no departamento pessoal. Tive aí uma experiência longa de 20 anos, estou aqui na Silveira há 4 anos e assim, muito feliz, muito contente, fazendo trabalhos assim, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, né? E hoje assim, está valendo muito a pena. Então, para mim, o departamento pessoal e o RH, eles andam muito juntos, sim, e para mim é um prazer estar à frente deles. Legal, legal. Nessas primeiras falas a gente tem alguns pontos aqui que a gente quer tratar, que estão anotados, mas eu acho muito curiosa como a gente se conheceu, né, Francisco? Eu acho que é uma história bacana da gente compartilhar, com certeza. porque a gente estava com uma dor enorme. Isso mesmo. Aqui numa transição de gestão do departamento pessoal, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, 4 e poucos anos atrás. E aí uma das nossas colaboradoras da época falaram, cara, sobre esse sistema, sobre o departamento pessoal, o meu antigo líder, né, no outro escritório que eu estava, ele é fera, ele tá com esse sistema há muito tempo, ele ajuda os caras também a desenvolver o sistema no seguinte sentido, né, de feedback, né, não um desenvolvedor, né, correto, exatamente. Do lado ali prático do dia a dia, falando, cara, não tá rolando, não tá funcionando isso aqui, não tá legal isso aqui. Falei, você não consegue fazer uma ponte com ele para mim, para que a gente de repente contrate aos finais de semana, a gente sempre foi muito ético até com concorrência, com a questão de contratação.
E aí a gente marcou um bate-papo pós-horário. Exato, isso mesmo. Para que eu convidasse você para se você podia bolar uma consultoria, uma revisão na nossa implantação, porque a gente estava tendo bastante erros ali de configuração e tal. Correto. E aí realmente o bate-papo fluiu muito rápido, né? Assim, foi muito bacana. E aí a gente estava pensando em desenhar uma consultoria, né, para que não atrapalhasse você, mas acabou coincidindo de uma fase ali pós-pandemia até, né? Mais profissional também, talvez sua. E aí foi meio que assim, falei, nossa, cara, que sonho ter um sócio, né, para que né, toque esse departamento aí com essa propriedade. E aí um dia que der certo, né, Fran, a gente toma um café. Exatamente. Aí passou, acho que um dia, algumas horas, e você, pô, bora tomar um café? Eu falei, cara, não tô entendendo, o que tá acontecendo? Aí ele, não, cara, é uma fase mesmo, eu acho que eu tô precisando. Aí eu falei, cara, eu não quero te pressionar, era pra uma consultoria e tal. Não, mas eu acho que faz sentido e tal. E aí a gente começou a conversar e aqui estamos, acabou, né? Acabou que deu certo, acabou que conciliamos tudo aí. Legal, né? E nossa, já conquistamos muitas coisas assim, eu acho que só a reestruturação do departamento, a confiança, a segurança que esse departamento vem trazendo aí. Né? Lógico que foram 3, 6 meses assim, calma, ele tinha um muita plano. Muita dificuldade, né? Exato. Cara, vou atacar isso, vou atacar os principais clientes, vou atacar o sistema. Desafios assim atrás de desafios. Tinha uma rota lá, né, Fran? Isso. E foi acontecendo, fomos né, realmente suprindo ali as necessidades, a segurança que o cliente precisava daquele setor naquele momento, que e sempre foi um dos carros-chefes do escritório, né? Com certeza. Mexer com gente não é fácil. Mexer com gente, você está mexendo com dinheiro, você está mexendo com tudo, né? Você está mexendo até com o emocional. Se um salário sai errado, caiu errado, a pessoa lá do outro lado que vai receber errado, ela já vai ficar assim, transtornada. Ela vai procurar o RH e dependendo da habilidade desse RH em tratar do assunto, a situação fica muito pior. Sim. Né? Então eu tive, de fato, quando eu cheguei, assim, um cenário bastante desafiador, um cenário assim que eu não estava acostumado, não estava adaptado, afinal foram 20 anos num lugar só, então tinha toda a minha cara ali dentro, né? Quando eu cheguei numa coisa nova, diferente, assustou um pouco, acho que eu fiquei ali uns 3, 4 dias meio assustado ainda, mas fluiu, começou a acontecer, logo a Mariana me deu muito suporte lá no começo. Então, assim, a gente teve uma sinergia muito grande e as coisas foram acontecendo naturalmente. Legal. E é legal que a gente fala isso, né, Fran? Até para os empresários que estão nos assistindo aqui. Quando a gente tem um departamento pessoal, vamos pensar assim, dessa fase, né? A gente vai falar muito de RH e departamento pessoal, mas quando a gente tem um departamento pessoal que é mais pragmático ali, que é cálculo, que é legislação, e você tem um erro, mesmo que ele seja de R$10, o impacto lá na folha, muitas vezes o colaborador vem com uma visão ou com um olhar meio, tá me roubando R$10. Exatamente. Então é super, quase todos né, os equívocos ou as ocorrências ali, elas são contornáveis. Sim. Você repõe no outro mês, você faz Hoje tem uma folha complementar, avulsa, você resolve, mas a tensão, né, Fran? A tensão daquele momento, daquela ocasião, principalmente se ela se torna recorrente. Você tem uma falha, de repente, sistêmica, que aquilo volta a acontecer logo no próximo mês. Parece que os argumentos vão embora. Acabam. Né? Não tem jeito. Basicamente é bem isso. O erro, ele transparece ali para o cliente uma falta de atenção nossa. Só que somos humanos. Então, errar faz parte, pode acontecer. Mas eu sempre digo, temos que errar o mínimo possível. Né? E sempre assumir com muita responsabilidade, muita transparência para o cliente, para o colaborador, com quem for. Então já teve situações aí da gente errar em alguma coisa e a gente ter que ir até a empresa e falar com o colaborador. Não teve problema algum. A gente foi até lá, colocou a nossa cara, mostramos, né? O colaborador entendeu, ajustamos, acertamos, pedimos um prazo ali para levantar, era uma questão de umas horas extras. Em 10 dias levantamos, efetuamos os pagamentos e seguimos também. Legal. E é isso, realmente eu acho que essa questão de transparência, compromisso com o tá certo, né? E a gente realmente, né, quando acontece algum equívoco, a gente fala, cara, a gente vai até a empresa, a gente fala com o colaborador para se retratar, pedir desculpas e sempre contorna. Exato. Ainda bem que são poucos e raros. Né? Exatamente, eu falo que... Porque fazer a gestão de quantidade disso aí não dá não, né? É o que eu falo, a gente tem um volume muito grande de colaboradores, a gente está falando aí de mais de 10 mil colaboradores sendo rodados mensalmente.
Então, assim, para você garantir realmente 100% ali da entrega, é um trabalho bastante difícil. Exige muito controle, exige muita dedicação, Processo, exige né? muita técnica, processo e automatização. Porque Legal. só o ser humano ali para fazer não dá, a gente também tem que investir em Demais, automatização. demais. E Fran, a gente de repente colocando aí, é um ano desafiador, todo mundo está falando disso o tempo inteiro, não só por feriados, por eleição, mas por a situação econômica, por a insegurança, né, que é política econômica, assim, as empresas estão realmente se desafiando demais. Existe o que a gente até conversou num episódio recente também aí com um advogado especialista, um parceiraço nosso, o Carlos Baldin, sobre um apagão de mão de obra, né? Ele até construiu ali a reflexão, né? A quantidade de benefícios, a quantidade de trabalhos também, como MEI, autônomos, que geram de repente uma escassez daquele profissional, principalmente que precisa de formação técnica, né? Muitas vezes eles têm aí uma operação mais simples, mais autônoma, que eles preferem aí ter essa liberdade, talvez, né? E com certeza isso reflete aqui na hora que a gente está vendo como os nossos clientes, né? Como a gente falou, né? A média que você falou, a gente roda mais de 10 mil vidas aí em folha de pagamento, somando todos os nossos clientes por mês. Isso. Então é um volume considerável que a gente até brinca, né? Tem uma certa estatística silveira aqui que a gente dá para pegar o nosso compilado de informações e dar algumas dicas. O que você está entendendo desse momento, né? Dessa nova geração, aí somando todos esses bate-papos com os clientes, os desabafos deles, ou o que a gente vê realmente de ritmo, de demissão, de admissão. Fala um pouquinho aí desse cenário. Claro. Basicamente, eu vou começar muito pela questão da cultura, né? Então, hoje, as pessoas, e não digo somente a geração X, Y, Z, não, eu digo todas as gerações hoje estão buscando não apenas a estabilidade, mas eles estão buscando algo que estabilize a vida e o profissional. Antigamente era trabalhar para viver e hoje é viver para trabalhar, né? Então as pessoas elas querem equilibrar a vida com aquilo que elas fazem dentro de uma empresa, né? Então, de fato, surgiu a necessidade, a gente encontrou aí dentro a necessidade de criar esse departamento de BPO, né, que é um grande aliado nessa questão com os nossos clientes e não clientes também, porque qualquer pessoa pode contratar esse serviço conosco, mas visando justamente no quê? Em pilares para que as empresas possam se tornar mais atrativas e trazerem aí, captarem mais colaboradores, mais mão de obra, vamos dizer assim. Porque hoje os colaboradores não querem mais ser CLTs também, tem esta questão. Né? Tá mudando muito e a relação hoje de trabalho, ela precisa ser atualizada. Né? Então isso já vem aí há algum tempo sendo falado, tratado e tudo mais. Mas o que as empresas precisam primeiro pensar? Aquilo que elas podem trazer de benefícios para todas as idades, para todas as gerações existentes. E aproveitar, lógico, captar essas pessoas que são das gerações mais novas e aproveitar delas aquilo que elas melhores podem oferecer, que é a questão da tecnologia. Né? Então, quando você tem lá um trabalho híbrido ou um trabalho até mais home office, uma questão mais tecnológica, essas pessoas se saem muito bem. E assim, elas se destacam demais. Então você acaba equilibrando até um pouquinho. A gente sempre fala isso, vamos equilibrar essa balança, porque não adianta eu só ter pessoas lá do Baby Boomer, lá do passado, ou ter hoje o Y, o X, o Z. Não, eu preciso equilibrar tudo. Né? E aí você aproveita, potencializa o que tem em cada um deles, né? Junta e tá aí, você consegue tirar algum proveito. Na questão, de fato, da escassez da mão de obra, existe toda uma história ainda mais contextualizada, porque assim, na época dos nossos avós, nas nossas épocas, a gente tinha mais assim, estabilidade de emprego. A gente ia para o emprego e pensava em ficar lá muito tempo. Construir a carreira, né? Exatamente. Tem um estudo que saiu agora recentemente que ele fala o quê? Que as pessoas elas vão começar a ter mais carreiras e em média de 7 carreiras. Então assim, a gente está falando de uma pessoa que vai trabalhar aí 30, 35 anos, ou seja, ela vai ficar 3, 4 anos em cada uma dessas carreiras, até ela se restabelecer ou achar onde ela realmente quer botar o foco dela.
Então, isso é uma coisa que também precisa ser visto com bastante cautela, bastante cuidado. Legal. E até um ponto, até para a gente até construir como que nasceu esse departamento, né? Exatamente o que você falou. A gente começou a perceber uma dor e uma necessidade do cliente. Foi bem assim. E a gente via que clientes que tinham mais problemas na folha, eles não nasciam na folha. Exato. Parecia uma consequência de uma desorganização, de uma falta de processo, Exato. falta de... Exemplos, né? Faltava uma descrição de cargos e salários. Faltava um planejamento ali, talvez das políticas. Perfeito. Faltava um processo de admissão, faltava um processo onboard, de demissão, um onboard. bem estruturado. Uma ideia realmente de cultura, de pilares. Exato. Que direcionam. Então, é muito interessante porque esse departamento ele não nasceu para fazer aquilo que a grande maioria dos empresários entendem que o RH é o oba-oba, né? Do foguetinho, do balãozinho, do Exato. cantar parabéns. Não, ele é extremamente pragmático. Ele precisa de um processo para funcionar. Então, o que o BPO do RH entra é realmente trazendo processos que também trazem uma humanização ali para o projeto, uma identidade, né, da própria empresa que se conecta com a folha. Isso, exatamente. Para que aí os problemas aqui sejam muito menores. Menores, exatamente. Contornáveis, né? Sim. Porque você acaba realmente conhecendo a fortaleza, por exemplo, de um bom processo e de uma boa cultura implantada, com cadência, com método. Exatamente. E ao médio e longo prazo você só vê vantagem. Exato. Exatamente. A gente está num momento que realmente o RH ele ganha muito mais força. Né? É um momento que o RH ele determina dentro da empresa, de fato, suas políticas, qual é a direção que a empresa vai tomar, qual é o posicionamento dessa empresa. Né? Ela traz toda essa questão. Não é de fato só o parabéns. Sim. Antigamente tinha muito essa questão, o RH só cuida de arquivar documento, cantar parabéns e dar alguma coisa chocolatinho pro colaborador. No aniversário. Exato. De forma alguma. O RH, na verdade, ele nunca foi isso. Sim. É que isso era o que se destacava há algum tempo atrás. Hoje, o RH ele pensa muito mais em treinamento, em desenvolvimento. Ele pensa muito mais no lado humano, de fato. Né? O recurso é humano. Em ambiente seguro, Total. Em ambiente de aprendizado. Exatamente. A questão de fortalecer a cultura. Porque assim, para uma pessoa ficar na empresa, e vamos falar de novo, de uma pessoa hoje X, Y, Z, acredito que é mais até Y, Z ali, ela precisa se sentir atraída pela empresa. Né? Então, se ela não se conectar com a cultura, ela sai dali e já vai buscar outro emprego. Perfeito. Né? Então, basicamente, é bem isso. A cultura estabelece tudo que vai ter dentro da empresa e ela precisa ser bem feita. Então, nós criamos, sim, o BPO de RH justamente para ajudar as empresas nessa questão. Então, mas você vai colocar uma pessoa lá dentro da minha empresa e vai mandar na minha empresa? Não. Nós vamos ajudar você a estruturar. Muitas empresas até já têm uma pessoa de RH lá dentro e a gente vai estruturar processo. Essa pessoa vai cuidar ali do processo dia a dia, do pagamento, subir as informações, munir o nosso BPO de informações. Né? E o nosso BPO vai começar a trabalhar. Só que é uma cadência. Não adianta você colocar um BPO de RH por 6 meses e daqui a 6 meses você não fazer mais nada. Acho que a cadência, a ferramenta, a palavra mais chave de tudo isso, né? Sim. Independentemente que seja um processo de gestão de qualidade, de instruções de trabalho, procedimento de qualquer área. Exato. E o processo de RH não fica de fora. Não pode. Então não adianta você fazer uma linda cartilha, uma linda política, né? Como políticas de benefícios, políticas de dress code, políticas de segurança e tudo mais. De segurança, mas você não dá cadência, não tem ali um treinamento daquilo, não tem um onboard daquilo, não tem uma revisita àqueles pontos, né? Eu acredito que hoje é a palavra-chave da gente, por exemplo, como exemplo, primeiro ter feito isso dentro de casa, aprendido muito, isso mesmo. Inúmeros cursos e falar, cara, por que não levar isso para os nossos clientes? Externo. E em cima vamos pensar assim,
do tamanho e da necessidade que ele precisa. Então, muitas vezes é para desenhar um processo e sair. Eles são sempre muito personalizados. Isso. É totalmente diferente. Um BPO de uma empresa, da empresa A, não é igual ao da B, que não é igual ao da C. E nunca vai ser, porque a necessidade de cada empresa é diferente. Mesmo quando a gente fala do mesmo nicho. Então, se a gente falar, Silveira Contabilidade com outro escritório de contabilidade, as necessidades são diferentes. Mesmo tendo praticamente a mesma quantidade de colaboradores, número de clientes, segmento, muda. Muda totalmente, não tem jeito. Né? Eu pego a minha experiência mesmo anterior com a Silveira, eu fiquei 20 anos, estou há 4 anos na Silveira. Meu ganho de experiência na Silveira é muito maior, é muito mais amplo. Sim. Né? Hoje eu tenho essa conversa contigo aqui sobre BPO de RH, sobre recursos humanos, sobre pessoas de forma muito mais sábia. Sim, madura mais talvez. Maduro. Quanto a conhecimento dessa área. Exatamente. Fran, o que você enxerga assim que hoje está sendo um principal fato de dificuldade, né? A coisa que mais dificulta na contratação? Você enxerga o pessoal... Porque todo mundo fala, né? Todo empresário que encontra a gente fala, cara, eu não acho. Exato. Não vem nem candidato. 2 que marcaram, faltaram da entrevista. O que você mais enxerga que tem realmente esse apagão, essa dificuldade? Assim, a gente tem que pensar um pouquinho, um pouco mais embaixo, né? Sim. Hoje as pessoas elas estão buscando muita qualificação. Sim. E quando elas buscam muita qualificação, elas querem rapidamente serem promovidas. Sim. Então a empresa tem que ser muito transparente na hora que ela vai oferecer uma vaga, no que ela vai oferecer para aquele candidato. Sim. Só que hoje muitas funções, muitas atividades vão continuar sofrendo com essa escassez. Sim. E por isso as empresas vão ter que pensar em automações, né? E mudar um pouquinho. Vamos citar aí o exemplo de supermercados. Sim. Hoje, supermercados, você já vê caixas automáticos. Sim. Né? Isso começou muito no exterior, mais Estados Unidos, sim. E demorou um pouco de tempo até para chegar no Brasil, mas está chegando. Sim. Mas daqui a pouco todos os caixistas não terão mais trabalho. Ok, terão, porque alguém precisa manipular isso atrás. Então, olha só, a pessoa que é caixa precisa estudar para fazer o quê? Cuidar desses caixas automáticos. Dos sistemas. Então ela vai trocar essa questão. A empresa precisa entender esse momento de mudar. Sim. E o profissional também precisa se antecipar. Sim, perfeito. Então a gente vai continuar tendo escassez. E eu acho que muito do funcionário é assim, não tem como lutar contra. Saia na frente. Isso mesmo. E, se aquilo pode me tirar, Sim. se aquilo, tecnologia ou caixa eletrônicos, Exato. tal, podem tirar o meu cargo, então como é que funciona esse cargo, esse caixa aí? Exatamente. Como que eu posso estudar para, de repente, entender, ser um programador, ou até mesmo um supervisor, ir para o lado de gente, até talvez que a gente possa ir mais para um atendimento, e trabalhar mais com a experiência do cliente, porque realmente contra não dá para lutar. Quem fica fingindo que não está acontecendo, exatamente, acaba sendo atropelado. Exatamente, fica totalmente para trás. Então, assim, eu vejo hoje uma movimentação de profissionais, não é a escassez em si, é que talvez as empresas não estejam ainda prontas para mudar a sua forma de trabalho. E é aí que a gente vai ajudar, porque o RH também faz essa visualização, ele também enxerga isso. Sim. Ele trabalha muito conectado com o TI, com o marketing, com o financeiro, com os sócios da empresa, com a diretoria. Então, assim, o RH fala com todo mundo. Ele consegue ajudar nessa questão. Sim. Né? E Fran, o que você acha que é um principal erro na contratação? Um dos principais erros ali dentro da contratação é ser claro e transparente. Muitas empresas só querem divulgar a vaga e colocarem lá, ofereço isso, isso, isso. A pessoa chega para um bate-papo, um bate-papo bem raso, né? Você tem que ter ali algumas perguntas, cada nicho de atividade, de novo a gente fala, cada atividade tem seu diferencial, cada empresa tem seu diferencial, e ali dentro você vai colocar questões que você vai vender a empresa para a pessoa. Sim. Você tem que deixar aquela empresa atrativa. Então, inclusive a principal hora de vender a cultura. Né? Exatamente, começa por ali. Sim. Quando você chega na recepção, quando você chega no momento que você vai começar esse bate-papo, a cultura já tem que estar ali. Então,
Então, se você não tiver um bom acolhimento, você não tiver uma boa recepção, não tiver um bom time de RH, de treinamento, desenvolvimento, aquela pessoa não vai se interessar. Ela vai sair dali e ela vai buscar outro lugar. Ela pode até aceitar a vaga, mas se algo aparecer no meio do caminho ali da contratação Sim. dela até a entrada, alguma outra empresa um pouco mais atrativa, que às vezes o salário até é menor, as pessoas não estão mais preocupadas com a questão salarial. Sim, sim. Né? Então o que acontece? Chegou ali, eu encontrei aqui, o salário é 200, 300 reais menos, mas ela me oferece uma questão mais emocional, Uma segurança ali que seja emocional. ali com um profissional, alguma coisa, então eu vou buscar essa empresa. Então, Legal. algumas pequenas coisas fazem com que, de fato, o candidato escolha outras empresas. Sabe o que me veio à mente, assim, que a gente percebe muito de um dos grandes erros e ele meio compila isso que você falou, é que os empresários atualmente, eles contratam rápido. Sim. E demoram para demitir. Exato. Exatamente. Cara, eu não sou a favor de demissão, não. Eu quero que todo mundo dê certo e que, né, Sim. que os colaboradores virem sócios. Não é isso não, tá? Para não pegar mal aqui. Mas realmente contratam rápido. Isso. E demoram para demitir. Sim. E a regra deveria ser ao contrário. Exatamente. Demorar para contratar e Isso demitir mesmo. rápido. Exatamente. Porque é bom para todo mundo. Se de repente não rolou, não deu fit cultural, não Pode acontecer. teve de repente uma deficiência técnica. Isso. Eu acredito que grande parte das empresas contratam pelo técnico e demitem pelo técnico. Será Exato. que o processo não está errado? Sim, então, exatamente. Você tem que contratar hoje pela tua cultura e demitir pela tua cultura também. Sim. O que o candidato, quando ele entra na empresa, ele espera? Um onboard bem feito, que hoje qualquer empresa planeja um onboard, Sim. mas que ele não seja esquecido depois disso. Sim. Né? E que tenha uma cadência de feedbacks. Perfeito. O profissional hoje no mercado, o que eu mais ouço, aquela empresa não me dava feedback. Mas como assim ela não te dava feedback? Não, ela não me falava o que eu precisava melhorar, o que eu não precisava. Então essa é uma ferramenta poderosíssima. E ela precisa ter um processo bem estruturado. Que dia que vai ser, como que ele vai ser, que método que vai ser usado. E as empresas acham que assim, no dia que eu lembrar, eu dou feedback. Quando a gente foi ver, já passaram 3 anos. Exatamente. Então, assim, você tem que colocar lá na sua agenda, tem que ser um compromisso com o colaborador. Né? Ele só vai se sentir, de fato, atraído pela empresa se a cultura for bem estabelecida, se ele tiver feedback e se ele tiver um retorno emocional ali na vida dele que ele consiga conciliar muito bem. Então, são 3 fatores que precisam ser bem elaborados, bem estruturados e dado continuidade nas empresas. E eu ouço bastante, a gente tem um processo aqui que logo 1, 2 semanas depois que o colaborador Silveira começa, o Silovers, que a gente chama, isso também é uma jogada, uma estrutura de cultura, né, para que as pessoas busquem pertencimento. De forma muito clara. Isso mesmo. E a gente pode ficar falando aqui de milhões de ferramentas que a gente usa, que são parte do nosso processo, não é? Então, um milagre, não é como que eu encanto, não é esse o interesse. O interesse tem a ver em diminuir turnover, o interesse nosso é qualificar as pessoas, reter. É reter as pessoas e dar treinamento. Exatamente. E assim, e é muito falado, né, eu já compartilhei algumas vezes com vocês também sobre isso, é muito falado que, nossa, assim o básico, tá, gente? As pessoas chegam na estação de trabalho e falam, cara, tinha um mouse, tinha um computador lá pronto, já configurado para mim, tinha lá, sei lá, os utensílios, um bilhetinho, um negocinho. Cara, e ele falou, cara, começava era assim, toma, mas o mouse chega daqui 1 semana. Uhum. Então, são cuidados que fazem a diferença e as pessoas relatarem pra gente que sei lá, mesmo que elas tenham tido já mais de 10 anos de experiência, elas nunca tinham passado por uma empresa que tinha preparado a mesa daquele jeito. Exatamente. Essa semana mesmo, a gente teve uma pessoa aí iniciando conosco, aí a hora que ela chegou, ela nossa, posso tirar foto? Falei, claro, que legal, nunca tive realmente a mesa completinha com o meu nome, então tudo personalizado ali em cima. Então é um gesto que faz parte do onboard e isso atrai. Perfeito. Só que não pode ser esquecido. Sim, tem um checklist para isso, tá, pessoal? Exatamente. Não é milagre, não. É toda uma questão de processo. Sim. É processo, é técnica, é treinamento. Você vai errar no começo em alguma coisa, é o momento de ir ao PDCA e começar de novo, vai lá.
ajusta para o próximo. Errou, ajusta de novo. Então, assim, dentro do RH, as empresas elas vão se moldando àquilo que elas vão encontrando no meio do caminho, coisas que funcionam dentro dessa cadência. Sim. Por isso que eu falo, iniciar, fazer um trabalho de RH por 6 meses e depois não fazer mais nada, não adianta. Perfeito. Ele tem que ser um investimento para sempre, porque a tendência é, de fato, isso aumentar. E ir aprimorando, né? Tem Sempre. coisas que a gente começou quando a gente, há 4 anos atrás, veio realmente com implantação de cultura forte. Tem coisas que a gente não fazia, que hoje a gente faz. Tem coisas que de repente a gente parou de fazer e remodelamos. Então, a cultura é meio viva, né? Totalmente. Por isso que ela precisa de alimentação e cadência. Ela é uma pessoa. Né? A cultura, ela não deixa de ser uma pessoa ali dentro. Vamos falar o contrário agora, aproveitando o tema cultura aí. O que você enxerga nas empresas aí que, o que chega no departamento pessoal? Uma rescisão por justa causa, ou um abandono de emprego, ou a pessoa ali, vamos pensar assim, incentivando, estimulando uma demissão e ela não consegue. E eu acho que são frutos de empresas sem cultura, sem uma cultura forte ou uma cultura ruim. Sim. Porque a gente fala muito para os clientes que cultura sua empresa tem. Exato. Se não for aquela que você ditou a regra, é a de alguém que está ditando. Exatamente, alguma cultura existe. O que você vê de pior, assim, de mais grave, puxando até para o lado mesmo trabalhista, para o lado processual, desses itens que eu falei, que são itens mais agressivos no processo, de uma demissão, de um abandono, de falta de comunicação. Mas o que você mais vê aí, principalmente das empresas que não têm uma cultura pré-estabelecida, uma cultura forte? O que você enxerga aí na hora dos desligamentos ou na hora do BO? Exato. Assim? A grande maioria é pela questão da liderança. Se a liderança ela não estiver treinada, e eu nem digo bem treinada, se ela não estiver treinada, ela não souber o básico. Hoje, tem pessoas no mercado que são líderes que simplesmente não sabem o que elas têm que fazer. Elas não entendem nada sobre pessoas. Então, Perfeito. É um trabalho que precisa ser iniciado também com estas pessoas, com a liderança, para que elas mudem o comportamento. E hoje tem uma outra característica. Então, se a gente falar um pouquinho mais lá da geração X, que é quase a nossa geração ali meio, nós ficamos ainda um pouquinho mais, talvez, nas empresas e a gente espera ser desligado. Sim. Né? Claro, as pessoas também pedem demissão, tudo, mas aguardam ser desligados. Sim. O pessoal hoje não. Eles se desligam, eles não estão preocupados. Né? Então, e isso é muito positivo. Eu vejo isso como uma positividade muito grande. Não deu fit, não deu certo, vou procurar outro, tchau. Tá ótimo. Né? Mas a liderança é o principal motivo. Então, causador das ocorrências mais graves. Ocorrências. É onde você vê um processo trabalhista por danos morais, é uma questão onde você vê ali uma pessoa se desligando e deixando uma equipe na mão, porque de repente aquela pessoa ela é espécie de referência técnica, então ela vai embora, deixa essas outras pessoas que ficam totalmente perdidas e não se reportavam a esse líder, né? Não tinham essa alçada. Então é liderança. Acho que a palavra que precisa ser muito bem colocada dentro das empresas é treinamento de liderança. É legal, a gente tem isso muito forte aqui. Exato. E até porque tem um ditado também, né? Quem cuida das pessoas que tem que cuidar dos outros. Então, assim, a nossa liderança tem que cuidar da nossa equipe. Então, isso tem mesmo. várias e várias ferramentas, momentos, né? Os nossos conectas, eventos, treinamentos mesmo. Isso mesmo. Ouvidorias. Exato. Mas a gente fala, cara, quem que tá olhando para quem tem que cuidar também? Exato. Muitas vezes isso acaba ficando negligenciado. Exato. E aí é onde você não está vendo. Isso. Fica um ponto cego. A hora que você enxerga, isso tomou uma dimensão extraordinária. Né? E hoje a gente tem que pensar muito também na questão da NR1. Né? Então ela está aí super forte. O que a sua empresa está fazendo para Dá um resumão que a gente... sobre a NR1 aí para os nossos telespectadores. Basicamente... nossos empresários, né? Mas também telespectadores. Sim, né? Exato. Então, a NR1 nada mais é do que uma norma que veio para regulamentar as questões psicossociais das empresas. Né? Então, é mais ou menos o que a gente estava falando aqui. Se eu não tenho um RH forte, não tenho uma cultura legal, eu tenho um problema com toda certeza
vou desenvolver mais burnout, mais ansiedade, eu vou desenvolver doenças psicossociais. E hoje a NR1 trata disso. As empresas precisam estar muito atentas ao que elas oferecem para os colaboradores, para os seus prestadores de serviço, de uma forma usando bastante escutativa. Então hoje você pode utilizar um método muito simples, criar um e-mail de denúncia. Sim. Né? Então... E eu vou dar só confirma para mim assim se eu estou certo na minha... A NR1 trouxe para doenças do trabalho, doenças psicossociais que não eram pré-determinadas, como não tinham ali o CID, aquele código da doença, eles não faziam parte de doenças do trabalho. Exato. E agora essa norma, ela falou, gente, é sim. É sim, é sim. Existe e a empresa tem responsabilidade em evitar isso, né? Então que nem você falou, né? Você pontuou agora, por exemplo, uma ouvidoria. Exatamente. Então, assim, são situações que você pode criar de forma mais fácil e mais simples. Sim. Criou um e-mail, a pessoa entra lá de forma anônima e faz a sua denúncia. Sim. Isso faz com que a empresa tome ciência, faça alguma coisa. Né? Tem uma ação, né? Uma ação, precisa ter uma ação, Sim. Não tem como não ter, né? Então faça alguma coisa ali e isso acaba evitando um processo trabalhista. Sim. Por que a NR1 está tão forte agora? Porque a maior parte dos processos trabalhistas, elas estão na questão de assédio moral. Sim. Né? Então, acho que quase todas, né? A grande maioria, assim, 90%, 85% Copia e cola de ali. advogado trabalhista, né? Exatamente. É muito essa questão. Desculpa, advogados trabalhistas, principalmente os que atuam em prol do empregado, realmente a gente vê muito copia e cola e a empresa que se defenda, né? Exato. Então, eu acho que por isso que o empresário tem essa impressão de que a justiça trabalhista está sempre contra ele. Isso. Mas é que os pedidos são muito parecidos. Exatamente. Só que é justamente isso. Hoje as empresas estão tomando conhecimento, estão muito mais atentas e estão se preocupando muito mais com os seus líderes. Sim. Porque isso sai muito da questão de liderança. Perfeito. E a gente percebe muito esse choque cultural quando a gente fala, pô, de repente a alta gestão da empresa, ela tem de repente aqueles valores que são pregados ali, de repente ela tem uma escutativa, ela tem traz segurança para o colaborador ter um momento dele de fala. Exato. E de repente você nos bastidores não vê. Né? Naquele momento de porta fechada ali, que de repente o gestor está conversando com a sua equipe e tal, e usa que sejam, pode ser até muito do perfil comportamental da pessoa. Isso. De repente ela tem algumas falas mais duras, ou que na hora o empregado fica meio... Se perde às vezes. Se perde, aí ele perde a referência. Isso. E consequentemente aquilo é só um gatilho inicial. Exato, exatamente. E não funciona como um feedback. Perfeito. Então ele acaba justamente falando, eu não tive um feedback, eu só tive críticas. Sim. Né? Então ele deixa de ser algo que seria construtivo para a própria empresa e passa a ser um mal que vai desencadear, né? Uma pessoa, 2, 3, daqui a pouco a proporção é muito grande. Perfeito. Vamos desenhar um cenário aqui? Pensei nessa ideia aqui agora, é tudo sopetão, né? Tem uma outra ideia de pergunta aqui, mas a gente normalmente não vai nelas, né? Mas no bate-papo. Mas falando um pouquinho entre departamento pessoal e o BPO de RH, que é esse braço que a Silveira Contabilidade criou e desenvolveu, que é uma consultoria de RH para aí sustentar as empresas, principalmente nas fases delas de crescimento. Perfeito. Então a empresa está lá, o cenário que eu vou criar, né? Estão lá. Eu adoro fazer esse exemplo porque normalmente o dono da pizzaria era o pizzaiolo, mais habilidoso. Exato. E aí ele não tem uma escala de conhecimento de gestão, de tributário, de financeiro, de gestão de pessoas, aí vai. E aí você pode levar isso para uma metalúrgica, né, que o melhor ali, torneiro, mecânico, tem uma certa habilidade de conseguir entregar valor naquele produto, ele acaba virando o dono da própria. E aí as empresas estão lá. Sei lá, primeiro a esposa e um filho e o tio. Perfeito. Aí a empresa contratou mais 3 pessoas, ajudantes. E aí é que a hora que parece que tem uma hora que começa o problema. Isso. Qual que é essa hora que você acha que começa o problema? Vamos pensar tangibilizando. Perfeito. Trazendo para números, lógico que não é uma regra
é enorme. Mas para a gente criar, eu acho legal a gente criar indicadores de feeling, sabe assim? Sim. Cara, quando que eu percebo que eu preciso de uma ajuda técnica e especialista como o nosso BPO de RH? Perfeito. É assim, as empresas que são bem familiares, como o exemplo Sim. que você colocou, quando ela contrata 3 pessoas, ela ainda torna essas pessoas familiares. Quando isso começa a crescer, então vamos falar aí de 10 pessoas. 10 pessoas já é um universo totalmente mesclado. Sim. Né? As 3 primeiras pessoas você até pode ter perfis diferentes, Sim. mas as técnicas estão ali e você consegue Tava sob lidar com essas controle, pessoas. talvez, Exatamente. Né? A mesma coisa com 5, 6 funcionários. Sim. Mais do que isso, então vamos colocar um número fechado aí, 10. Acima Sim. de 10 colaboradores, eu indico sempre pensar nessa questão de um RH mais estruturado. Ah, mas eu preciso ter uma pessoa de RH dentro da minha empresa? Não. É aí que o BPO de RH entra. Então você pode não precisa contratar um serviço externo. uma pessoa, né? Exato. Você contrata um serviço externo que ele vai fazer essa consultoria para você em alguns dias da semana, vai fazer um bate-papo com o pessoal, vai colher vai um ajudar feedback. A construir os processos. Exatamente. Já vai ter um plano de cargo e salário. Entender o que as pessoas querem, ter uma escuta mais ativa. E isso, inclusive, já faz parte da NR1. Sim. Ela já começa combatendo a NR1 Sim. por aí. Né? Então você não precisa de grandes, imensos investimentos. Se você começar ali pelo básico, você já vai ter uma boa estrutura legal. E aí sim, conforme a empresa vai crescendo, vai ganhando novos departamentos, novas funções, aí a gente precisa pensar em plano de cargos e salários. Perfeito. Né? Então se a gente tiver uma empresa com 20, 30, 40 colaboradores, é inevitável ter um plano de cargos e salários. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da empresa familiar nesse sentido. Sim. Aí, você tem aquela situação talvez bem delicada, que você colocou a esposa para ser um administrativo financeiro, ou a mãe, ou a tia. Perfeito. Só que assim, ela não tinha também esse conhecimento de RH e de gestão de pessoas. Mas é uma pessoa de confiança. Perfeito. Como que o BPO poderia ajudar? Legal. Esse ponto, por exemplo? Então, nessa situação, não é tão difícil. Né? Então, o nosso BPO de RH pode entrar, pode identificar dentro daquela pessoa o que ela realmente precisa se desenvolver e trabalhar esses pontos de desenvolvimento. Só que ele vai sendo trabalhado, às vezes, 2 pontos, 1 ponto, isso de uma forma também com cadência. Sim. E aos poucos você vai incorporando mais coisas. Né? E sabe o que eu acho mais legal para complementar aí, Fran? É que, de repente, vamos primeiro nas maiores dores para a empresa. Perfeito. Então não adianta assim, vou formar essa pessoa, porque essa pessoa tem uma das principais qualidades, que muitas vezes é uma aderência cultural e confiança. Sim. Né, dos gestores, uma pessoa ali que tem que desenvolver para o estratégico, que tem que desenvolver. Então entrar nesse desenvolvimento, mas começando por onde até a gente já viu que a dor estava aparecendo na folha ali, né? Isso. Assim, cara, tem confusão de cargo. Exatamente. Vamos começar com a descrição dos cargos. Cara, Isso. tá difícil fazer a gestão dos benefícios aqui. Manda pra gente tudo torto, né? Tem mês que é tantos reais o vale transporte, tem mês que é outro valor, tem mês que tem uma coisa, tem outro que não tem. Fala, cara, qual que é a política desse negócio aqui? Você paga esse prêmio aqui quando? Desde quando? Pra quê? Exato. Aí estruturar então os prêmios. Isso. E aí vai, né? Aí vai. Conforme você vai estruturando, você também vai desenvolvendo. Sim. Né? São 2 trabalhos que você faz em conjunto. E aí a pessoa vê, nossa senhora, como que eu não fazia Como isso que eu não antes? fazia? Quanta coisa. Porque no começo é muita coisa. Sim. Parece muita coisa. Verdade. Né? A gente vai atacando ali conforme a maior necessidade. Então, na hora que você faz um diagnóstico, alguma coisa, parece que tem milhões de coisas. Mas quando você faz a primeira, faz a segunda, você está entrando ali na terceira, você já começa a perceber que, nossa, elas se completam. Então, quando eu fizer o primeiro, o segundo, o terceiro, eu vou estar fazendo aquele quarto, quinto e sexto. Perfeito. Né? E quando você chegar lá no 7º, no 8º, no 9º pilar, que seja, nas atividades, você já está mais preparado. E é muito legal isso, porque você falou um ponto que a gente sente mesmo, assim, que a gente que já passou por instruções, né, por construção de um sistema de gestão da qualidade, Sim. que é mapear todas as instruções. Começou lá em 2007. Na hora que a gente começou, não fazia sentido nenhum. Exato. Assim, não fazia sentido nenhum. Aí quando você vê o processo já com o corpo, você percebe
que eles se conectam. Conecta. E aí realmente você vai rodar o famoso PDCA, que é um ciclo de melhoria Exato. contínua ali, basicamente, né? E quantas vezes a gente não rodou? Em 4 anos que eu tô aqui, a gente já rodou várias Muitas vezes. Mas aí você vê Exato. ele, parece que você sente ele rodando. Então, Exatamente. a gente vê que fala para os empresários, confia no processo e começa. Certo. Confia e começa. E a mesma coisa na construção de um processo de RH seguro. Exatamente. Ele é um pedaço de um sistema de gestão da qualidade. Exatamente. Você vai ter que implantar, você vai ter que trabalhar em cima dele e você precisa se dedicar em cima dele. Não adianta você só querer implantar e não se dedicar. Pois é. Não tem jeito. E ele é vivo, né? Que nem a gente falou. Totalmente vivo. Pô, entrou uma NR1, você Não pegou tem todo jeito. o seu processo e vai colocar um braço ali sobre isso. Exato. Vai ajustar, mas você vê, né? Isso que é legal. Exatamente. A Há gente vê. pouco tempo atrás entrou a questão do e-social, a informação dos atestados ao e-social, os afastamentos agora, tudo via e-social, que é o sistema de gestão e fiscalização do governo. Né? Então tudo está ali dentro. Perfeito. Não era inevitável que a gente ia chegar nesse momento. Perfeito. Então agora a NR1 vai começar a ser mais estudada, ela também vai começar a mudar, ela vai trazer novos conceitos. Daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai ter novos conceitos. Sim. E ela tem que estar lá dentro da empresa, dentro do e-social, e aí é onde entra o departamento pessoal. Porque departamento pessoal e RH, eles são totalmente diferentes. Perfeito. É um que completa o outro. Sim. Fran, vamos falar um pouco, eu lembrei de um ponto aqui, eu lembrei de um, mas de repente eu quero fazer a pergunta para você, qualquer coisa eu falo desse meu mas ou até posso começar com ele também, não tem problema. Certo. Mas assim, falando em folha mesmo, em processo, em segurança, em melhoria, muitos clientes entram no escritório, na Silveira, e alguns pontos muito claros eles não estavam fazendo e que melhoram significativamente a vida desse gestor. Eu vou te dar um exemplo de um que eu acho que é muito notório, apesar de... Gente, a gente está aqui também para falar o óbvio, porque o óbvio tem que ser dito. E muitas vezes, se ele não é dito, está no seu ponto cego aí, e você não tá fazendo. Um ponto que eu falei, que de repente eu queria que você colocasse, de repente, outros aí, que você possa lembrar, que facilitam o dia a dia do empresário e que está muito fácil de resolver, por exemplo, o arquivo para o pagamento dos salários. Exato. Então, tem muitas empresas que têm lá já 20, 30, 40 colaboradores e ela vai fazer o arquivo ali como se fossem 20, 30 PIX, 20, 30 TEDs, digitando tudo, um a um. Aí o valor da Mariazinha pode ir para a Joaninha, o do José pode ir para o Joãozinho. Pode até inverter um número. A chance de errar é enorme. É enorme. E é fácil já alimentar o cadastro dos colaboradores com os dados bancários. Sim. E gerar um arquivo diretamente que você derruba no banco e o que era um cuidado delicado, que de repente pode ser lá 5, 3 minutos por colaborador, passa a ser 1 minuto. Exatamente. De exportação para você pagar todos os colaboradores. No geral. E um dos pontos também é que ele, ainda que não tinha um portal ali ou não tinha uma ferramenta de entregar oficialmente o Olerite de forma eletrônica, isso. E ainda fazia uma fila lá dos colaboradores, bobear, tinha mais uma pessoa no RH dele interno lá para fazer isso, pegando a assinatura disso, e a lei te deixa confortável nesse sentido, que você tem que demonstrar. Exatamente. Então são 2 pontos aí que, cara, 80%, 70% chegam já fazendo, mas por incrível que pareça, 30% ainda não. E alguns com demandas... A maioria que chega... A maioria não? Não. A maioria não. Eu não acredito, eu joguei 70%, ao contrário. É bem baixo, é bem baixo. 30% aí. E a gente fala, a pessoa, não acredito, salvou minha vida. Exatamente. Ou ainda é alguém interno que é resistente. Isso. Acontece muito. Aí a gente tem que levar até pro CEO, pro dono da empresa. Falar, cara, seu RH não está aceitando uma fazer melhoria, um arquivo simples. Pontua outros aí. Exato. O arquivo bancário é um exemplo bastante interessante, porque eu tenho justamente cases assim, de pessoas do RH que não queriam utilizar. A pessoa do financeiro pedia para o RH barrava, e nós mandávamos uma relação de depósito bancário somente ali com o nome e o líquido de cada um, numa folha, num PDF, né? E isso aí é o que chegava para o financeiro. E o financeiro voltava de novo com o RH e não chegava essa informação nunca para a gente.
Aí a gente resolveu ir nesse cliente, fazer uma reunião com ele e incluímos a pessoa do financeiro. Por algum motivo, assim, deu um estalo. Aí a pessoa do financeiro ali no meio da conversa, não, mas vocês não têm nem arquivo bancário. Não, peraí. Você está falando arquivo bancário para qual banco? Ah, o banco XYZ. Não, nós temos. É o KNAB 240. Sim, é esse mesmo. Então a gente pode fazer esse teste amanhã. A pessoa do RH ficou assim, transtornada. Porque a gente já tinha falado, a gente já tinha conversado, a gente já tinha ela levado. Nem dava negativa. Só que ela não queria ter uma demanda a mais, que era abrir as contas bancárias de todo mundo. Entendi. Então ela não queria, ela não tinha tempo para aquilo. Sim. Né? O BPO pode ajudar nisso. Sim. Então foi o que a gente fez. A gente foi lá, marcou um dia, Fez sentou todo com o processo. todos os colaboradores, fez o processo, abriu todas as contas, alimentou o sistema e no adiantamento daquele mês foi o primeiro teste. Sim. E já foi sucesso. Sim. Então, o ponto mesmo hoje é um exemplo. As pessoas perguntam muito sobre essa questão. Ah, mas eu tenho colaboradores em todos os lugares do Brasil e do mundo. Então, você pode contratar brasileiros no exterior. Hoje está muito fácil. E só que elas pensam, como que eu vou controlar o ponto dessas pessoas? Ah, mas só empresas com 10, 20 colaboradores é que precisam ter ponto. Eu sugiro que todas tenham. Perfeito. Porque o segundo grande motivo ali de processo trabalhista é a questão de hora extra não apontada. Sim. Interjornada, intrajornada, né? Hora sobreaviso, hora noturna. Então, o que a gente fala é, o ponto ele também pode ser online. Basta você encaminhar o arquivo e a pessoa assinar digitalmente. Sim. Não precisa nem ter uma plataforma exclusiva, né, que paga para essas assinaturas. Você pode utilizar a senha gov.br. Sim. O próprio colaborador pode abrir lá dentro do gov.br, colocar seu login, sua senha e assinar digitalmente. Sim. E devolve esse documento para a empresa. Legal, legal. Bacana. Arquivo, assim, em papel hoje, só faz quem quer. Sim. Porque não tem mais necessidade. Nada, é né? tudo praticamente. digital. Tudo Você não precisa digital. ter mais espaço físico. Caixas, caixas e caixas. Sim, E isso ainda é uma barreira, né? É uma barreira. Muitas empresas elas são apegadas à assinatura do Olerite. E eu acho até mesmo uma insegurança legal, né? Elas têm uma dúvida legal. Isso mesmo. Assim, todo esse meu período eu tive uma única fiscalização, né? Assim, lá em, vamos dizer, 2010, 2008, alguma coisa assim, há muito tempo atrás, de um fiscal que chegou e pediu os olerites assinados. Sim. Mas a empresa paga e entrega os olerites. Sim. Só que ele não estava conseguindo visualizar isso. Então aí o que aconteceu? O nosso sistema, né, que é até o sistema que a gente utiliza aqui na Silveira, desenvolveu uma forma de conseguirmos ter a informação de quando a pessoa abre aquele arquivo. Então tem a data e o horário. Pronto, é uma metodologia super segura. Então se a empresa, ela simplesmente se preocupar com o arquivo TXT, ela se preocupar com o arquivo do ponto e mais o arquivo do Olerite encaminhando para o colaborador de forma digital, acabou. Ela não precisa mais se preocupar com nada. Está cumprida. A gente apresentou esse resultado que sai do sistema para o auditor fiscal. Ele entendeu o procedimento, ele veio até a empresa, inclusive, na época, no escritório, e quis olhar como funcionava, porque ele não conhcia isso na época. Que legal. Era uma coisa que estava sendo desenvolvida. 2008, 2010. Não foi pós 2010, não. Foi antes disso. Sim, olha. Na época 15 anos no mínimo. Na época eu não era nem coordenador, eu era analista ainda. Então, assim, muitas vezes a pessoa tá no RH há muitos anos e ela fica com essa visão. Exatamente. E aí ela não aceita uma sugestão de melhoria. Isso, porque ela é apegada ao papel. Ao comprovante de pagamento que sai do banco. Legal. E o colaborador também não quer mais isso. Sim. Né? Hoje a loja não pede mais o Olerite. Ela já tem essa informação em todo lugar. Sim. Fran, muito legal. Eu acho assim, até tive uma ideia, depois a gente logo mais aí gravar um outro episódio, a gente talvez trazendo cases assim, específicos de tipos de rescisão. Legal. Na prática mesmo, sabe? Assim, não ensinando cálculo, mas cuidados com cada um dos tipos. Perfeito. Cuidados com cada uma das férias. Estou dando um spoiler aqui para o pessoal ficar com vontade de assistir aí de repente, Isso né? mesmo. Compartilhar o arquivo com os seus gestores de RH, com a sua equipe financeira também, que muitas vezes vai ter ali uma noção mais técnica para quem está pagando, é importante. A gente fala que hoje não dá para ser ausente de nada nas empresas, a gente tem que ter um conhecimento básico de quem a gente troca informações, então com certeza o financeiro
é muito legal. Seria muito legal, de repente, a gente falar para uma linguagem mais para o financeiro, mais para o CEO, mas trazer uma noção básica de cada tipo. Talvez assim, Legal. algumas características de férias mais individuais, algumas características e cuidados de férias coletivas, cada tipo de rescisão. Existem aí, né? O acordo hoje, que é o acordo bilateral, mútuo, que é legal, isso. e talvez se fala pouco Exatamente. dele. Sirva até talvez como um podcast mais aí pra gente compartilhar cortes com os nossos clientes. Exato, ele é meio assustador ainda, obscuro para algumas pessoas. Bora marcar? Bora marcar isso. Bora, vamos marcar com o marketing já e falar assim, cara, ó, próxima data, aí você já faz uma listinha. Com certeza. Vamos fazer mesmo passo a passo, como fosse, ó. Vamos aqui passar por todos os modelos de forma breve, rápida, para você, gestor, e você do financeiro, aprender bastante. Perfeito. Fechado? Fechado. Bora Então vamos marcar ao seguinte, dá um último recado aí para essa galera empreendedora que tá... Vamos pensar assim, ó, dá um recado para a galera empreendedora que tem muitos ainda que falam, cara, eu não cresço porque gente não dá, Exato. né? Assim, eu tenho que contratar muito. Nossa, tem gente que fala assim, quantos colaboradores você tá hoje, Fábio? Eu falo 170. Eles, Deus me livre. Exatamente. Assim, para mim é glória a Deus, assim, né? Então, assim, glória a Deus, parabéns. Então, dá uma dica para eles aí, para que eles não se esbarrem em qualquer tipo de crença negativa nesse sentido. Só para a gente encerrar aí com uma dica boa sua. Vamos lá. Bom, basicamente não deixe de investir no seu RH. Invista no treinamento, né? Traga recursos que possam tornar a sua empresa mais atrativa e assim, você vai ter sucesso. É isso. Boa. Obrigado. Fran. Imagina, Fábio. Obrigadão pelo conteúdo, foi top demais. Imagina, eu que agradeço. E pessoal, até a próxima. Valeu! Contato.